A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Ele já nos deu tudo com toda sorte de bênçãos dos lugares celestiais em Cristo Jesus, é o que nos diz a palavra de Deus. Então você é uma abençoada de Deus, um privilegiado, porque você pode ouvir a palavra do Senhor. Triste é aquele que não pode ouvir a palavra do Senhor. E vai chegar dias que está se aproximando, nós estamos vendo os movimentos por aí. Por mais que nós queiramos, que nós não aceitamos e não queremos que aconteça, não vai ter jeito. Vai ter que acontecer. A palavra de Deus vai ser extinta, a palavra de Deus vai ser tirada, a Bíblia Sagrada vai ser proibida, os cultos serão proibidos. A maior contribuição vai ser por parte dos próprios líderes das igrejas evangélicas e de todas as religiões. Não é só... nós vamos pensar que é o inimigo, o ateu, à toa, o perdido. Não tem nada disso. São, em primeiro lugar, os que dizem ser cristãos, que dizem ser evangélicos, que dizem ser de Cristo. São eles, em primeiro lugar, os que vão fazer isso, contribuir para que a palavra de Deus deixe de ser pregada, deixe de ser anunciada. E não adianta a gente fugir, não adianta a gente tentar proibir, vão tentar criar leis, vão fazer isso, vão fazer aquilo, não vai adiantar. Profecia de Deus tem que se cumprir. Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que obedecem o Evangelho, aqueles que leem, aqueles que buscam. Esses são os bem-aventurados. Por quê? Porque o fim está se aproximando. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios: o que diz a palavra de Deus? Está junto de ti? Está na tua boca? Está no teu coração? Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber-se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E agora, como é que vai fazer? A igreja na situação que anda, os crentes do jeito que está, querendo um novo corpo, como vai ficar diante de declarações como essa? Precisamos fazer uma análise das nossas vidas, do que é ser igreja, do que é igreja, para não ser apenas frequentadores e aproveitadores, porque o que tem de aproveitadores dentro da igreja é brincadeira, não? Aproveita da religião, aproveita na política, aproveita naquilo, em tudo, para comprar seu iate, seu avião, os seus meios de vidas para essa terra, sendo que Cristo é o nosso provedor. Mas esqueceram-se disso. Então você precisa ter muito cuidado, porque vai chegar dia em que a palavra de Deus não será mais pregada, não será mais ensinada. E isso não é por causa dos ímpios. Isso é por causa de você que é crente. Se você serve a Deus e você quer ser salvo, então se prepara, porque lutas e tribulações não vai te faltar, por causa do Evangelho. Então a palavra de Deus não muda. Amém? Então, o que o Paulo está dizendo aqui a nós, na carta aos Coríntios, nós precisamos atentar muito para essas coisas. O fim está por perto.
Ele também recomenda a Timóteo, né? Dizendo para Timóteo: guarda bem o bom depósito que há em ti. Guardar a palavra no coração, guardar a palavra no espírito, na mente, na alma. Coração que não é esse músculo que está pulsando aqui do lado esquerdo do peito. Esse, já falei, vou falar sempre, é apenas um órgão vital dos nossos corpos, das nossas vidas, que não tem comunicação nenhuma com Deus. O coração está aqui, ó. Mente, espírito, alma, corpo, sentimento, entendimento, comunicação com Deus e com tudo, né? Então isso é espírito para Deus, isso é coração para Deus. Então você guarda bem a palavra de Deus. Está chegando dia e vai vir dias que a palavra de Deus vai fugir. Deixa eu te mostrar aqui, no livro de Amós, essa dura realidade, infelizmente, dura realidade, mas vai acontecer e nós precisamos estarmos preparados. Amós 8, versículo de número 11, diz assim: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errante de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens se desmaiarão de sede. Então vejam aqui que essa profecia já aconteceu. Tentaram fiscar a Bíblia, parar, mas agora vai dar certo, porque Deus vai permitir. Então, os jovens aí que querem ouvir, esse bobão aqui falar, né, que não estudou, que não tem um sotaque, uma hermenêutica que te atrai, que te convence, que tu possa dizer que homem que fala bonito, né, não tem nada disso em mim. O que há em mim é o que Cristo deu: humildade e desejo de pregar e de ensinar para que você seja salvo. Então, você vai ver que essa gente foi proibida de pregar o Evangelho, não por causa dos homens em si, mas a provação divina. Não se esqueça, o anticristo vem e vai parar com tudo isso. Sai da ilusão que diz os pregadores, que será depois do arrebatamento da igreja. Se Cristo fizesse assim, arrebatasse a igreja e levasse embora, e deixasse um povo para ficar aqui, Cristo seria os dos homens e dos deuses o mais hipócrita. Por quê? Porque criar tudo isso com toda força, todo o poder, e ter que sair daqui às escondidas com o que é seu, é ser muito covarde e, por que não dizer, um picareta, né? Esse é um Deus que não tem moral, respeito, honra, dignidade, que anda pegando as coisas escondidas, né? Quem entra por outra parte e não entra pelo aprisco, pela porta e o aprisco das ovelhas, é o ladrão. Esse é o covarde enganador, que entrou através da serpente, depois pegou a mulher, e daí chegou ao objetivo dele, um covarde. Esse é o inimigo. Então você tem que acreditar no Deus soberano, que não deve para você, nem para mim, nem para o diabo, nem para ninguém. É soberano e virá mostrando a sua face, a sua grandeza e as suas maravilhas para o mundo ver, e porá fim tudo isso que aqui está: homens, animais, seres viventes da terra, tudo será destruído no dia que ele voltar para buscar a sua igreja. Mas antes, isso aqui vai acontecer. São provações para saber se você o ama ou se você é apenas um disfarçado e um interesseiro, né? Então, fica atento e busca, porque
porque esse grande universo, esse grande aquário de Deus que é a Terra, aonde todos os seres humanos e os seres viventes estão habitando, será destruído na volta do Cordeiro. Amém? Então, eu quero que você se inscreva no canal, se você quiser, e nos ajuda a continuar a pregar a palavra de Deus. Vou te convidar para que você vá mais um pouco lá no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Coríntios, onde nós falamos desse corpo que Cristo nos prometeu. Versículo de número 51 diz Paulo aqui da primeira carta, capítulo de número 15. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, Paulo está falando aqui que no dia que Cristo vir arrebatar a igreja, possivelmente, eu posso dizer hoje possivelmente pela situação que está a igreja, mas Deus tem na Terra hoje mais de 7 bilhões de pessoas que eu nem vejo falar deles e quem eles são, mas eles existem e são seres humanos criados por Deus, e entre eles pode haver lá no mínimo 4, 5, 8 pessoas que esteja a ponto de passar por um processo de transformação, como passou Elias e como passou Enoque. Paulo está falando disso. Se você estiver na presença de Deus, você não dormirá um profundo sono da morte, nem todos dormiremos, é o que Paulo está dizendo. Então, se nem todos dormiremos, significa que se tiver 1001 escapar. As pessoas perguntam, morreram todos? Não, escapou um. Então, não é todos, por isso Paulo está lançando aqui, nem todos dormiremos. É uma grande realidade. Versículo de número 52, ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Observe que você, meu querido, eu e todos nós estamos vivendo em um corpo corruptível, um corpo mortal, um corpo frágil, sujeito às fragilidades que esse mundo oferece através de todas as imposições que há, como enfermidade, uma série de outras coisas, pecados, transgressão, todo esse corpo é capaz de sofrer. Então ele é chamado por Deus e por Paulo de corruptível, se corrompem e vai se destruir. Tenho dito a vocês que ouço pregadores dizer que o céu e a terra não vai se destruir. Por favor, foge disso, porque se a pessoa está falando isso, porque quer mesmo, ele é um tremendo ignorante. Me desculpa a realidade. Me desculpa dizer isso, mas essa é a realidade, isso é ignorância. Porque menospreza a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quem diz isso. Não tem saída. Os céus e a terra serão destruídos. Essa grande terra, esse grande planeta que Deus criou, que Deus tirou do pó da terra, da superfície, para transformar em um planeta. E esse planeta se tornou a habitação de todos os seres viventes da terra, os homens, os animais do campo, os répteis da terra, as aves dos céus, os peixes do mar. Tudo faz parte desse planeta Terra. Os peixes vivendo nas águas, como alguns outros animais, e nós com outros animais no campo, na terra. Então, tudo vem dela, e todo o ser vivente tem um corpo. Todos os seres viventes têm um corpo. Até as aves têm as suas coberturas, o seu corpo. E qual é a cobertura das árvores? Vejam que
na frente da minha casa, o vizinho tem uma casa, um pé de abacate em sua casa, e ele não estava tendo mais condição de deixar o abacate, ele cresceu muito. Ele disse: eu vou ter que derrubar, as raízes já estão entrando na parede, está rachando as paredes, chamar para vir cortá-lo. O que ele fez? Eu vou descascar o tronco dele para ver o que acontece. Ele descascou o tronco daquele abacateiro, e qual foi a resposta? Ele morreu. O abacateiro acabou morrendo. Então é a cobertura, a casca, a cobertura, nós podemos chamar de corpo, de cobertura do corpo, da madeira, e nós podemos ver as folhas, que é a cobertura mais abrangente, que mais enfeita uma árvore, os peixes, as escamas, a pele e os animais de uma forma geral. E o homem, esse corpo que é coberto, que é formado primeiro pelos ossos, segundo pelos nervos, depois a carne, depois a pele com sangue dentro dos vasos, das veias, para que o homem possa se tornar alma vivente, lá dentro seus órgãos. Todos essas preparações que Deus preparou e fez para o homem. Assim os animais, a diferença é mínima, assim os animais. Então, esse corpo será destruído, ele é corruptível, diz Paulo, por isso ele não vai entrar na glória, nem ele nem os animais, muito menos os animais, nada, nem as aves, nada, tudo que há nesse planeta, meu querido, entenda pela Bíblia e não por mim, entenda pela palavra de Deus, mas tudo que há nesse planeta, com o planeta Terra, será destruído. O mar será destruído. Tudo acabará. Quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, o fim de tudo isso, Cristo voltando para arrebatar a sua igreja, a única vez, ou melhor, a última vez, porque ele já veio uma e voltará só mais uma vez, não haverá uma outra volta, uma segunda, uma terceira volta. Isso não existe na Bíblia. Isso é tudo empolação de pregadores que vai cansando de falar e não tem mais assunto, porque não tem o Espírito para revelar, né? Eles têm a política, eles têm isso. Então fica sem revelação, acaba ficando infrutífero. Eles começam a falar essas coisas, como não tem a revelação, ele vai criar assuntos para falar, para inflamar os ensinamentos dele, insuflar na vida das pessoas, para que as pessoas acreditem nessa baboseira toda. Cristo é princípio e fim, alma, ou melhor, alfa e ômega. Ele voltará, e quando ele voltar, nada mais ficará aqui, como diz Zacarias, nem raiz e nem ramos, nada. Tudo será demolido, tudo será destruído. Aquele grande terremoto final, no dia em que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Antes disso, nós vamos ver aí os acontecimentos, né? Já estamos vendo os acontecimentos aí, então você tem que se preparar, você tem que ajustar esse seu corpo em Cristo Jesus, porque é por meio desse corpo que você está vivendo, que você vai dar testemunho de Cristo para ter o privilégio de receber um outro corpo. Não vai ninguém para a glória sem corpo, querido. Quem quiser ir para a glória de Deus, tem que se preparar para receber um novo corpo. Para isso, por meio desse corpo humano, corruptível que você está vivendo, você tem que transformar ele em incorruptível, ainda nessa vida, para que quando ele cair na terra, e você no Espírito, transformado, vivendo uma vida em incorrupção, vai voltar com ele e receber dele um novo corpo. Senão você não vai para lá. Então, mulheres aí dentro da igreja, desse comportamento que elas estão, os crentes, os pregadores, os bispos, os missionários, né? Os líderes religiosos, os padres, sacerdotes, toda essa gente, né? Achando que vai receber um novo corpo. Não vai não, querido.
queridos. Esquece. Se não se converterem a Cristo, se não se emendar a Cristo, se não nascerem de novo da água e do Espírito, e tirar esse corpo corruptível, no que diz respeito à obediência, testemunho e vida com Deus, serão crentes reformados, como está a igreja hoje, por essa reforma que falaremos dela. Assim é a igreja reformada. Você não entra no céu se você não se arrepender, se você não buscar um novo corpo, se você não nascer de novo. Não adianta, eu não estou aqui para iludir você, é uma realidade. Não estou falando de prosperidade. Às vezes a pessoa pergunta, por que você não fala de prosperidade? Para quê? Prosperidade existe desde que o mundo existiu. É só você buscá-la. Deus vai te honrar. É evidente que você tem que tomar algumas decisões e ter fé em Cristo Jesus para que as prosperidades de Deus venham até você. Andar conforme a palavra de Deus, andar justamente, dignamente, e você vai ver que Deus te prospera. Você não precisa dar o mundo para a igreja, né? Você não precisa vender a sua casa, dar seu carro, dar sua casa, dar seu vale transporte, dar tudo que você tem para você ser próspero. Isso aí você está se tornando um ignorante, em outras palavras, um bobo. E aqueles que estão lá dentro, espertos demais, para poder aproveitar de você, das tuas fragilidades, das tuas fraquezas e levar o que é teu. Isso não tem nada a ver. Prosperidade existe, todos nós podemos ser prósperos e somos prósperos. Deus nos abençoou, Deus nos prospera, Deus nos ajuda. Então eu falo para você da maior bênção de Deus, que é a salvação. Que adianta ser próspero, como disse Mateus, que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder a tua alma? São castelos que vai demolir, ser destruído pelas mãos de Deus e que só vai servir de vergonha para aqueles que os edificaram. Então, quando Jesus está dizendo aí, quando Deus está dizendo aí na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que Ele nos deu um corpo e que esse corpo que nós adquirimos no Éden, ele é corruptível. E nós devemos sair do corruptível para entrar num corpo e receber, melhor dizendo, um corpo incorruptível. E só vem por meio de um novo nascimento. Amém, meus queridos? Então, quando Paulo fala sobre isso, nós precisamos atentar para o que ele está dizendo. No capítulo de número 2 de Gênesis, no versículo de número 1, ele diz: assim os céus e a terra e todos os seres celestiais, ou melhor, todo o exército, foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então Deus fez todo esse universo, toda essa terra, esse planeta e todo ser que há nele em 6 dias. No sétimo dia ele descansa e deixa isso como um mandamento, que nós falaremos em breve sobre os mandamentos e as leis divinas, esse crime digno de condenação que os líderes religiosos têm perante a sociedade, perante a igreja, dizendo que Cristo tirou os mandamentos, tirou as leis, e que as leis e mandamentos eram apenas para Moisés e o povo de Israel. Então, nós veremos se é verdade, se isso é verdade mesmo, esse crime que eles estão cometendo contra Deus e contra você, meu irmão, que está aí para ouvir a palavra de Deus e que quer realmente ser salvo. Então, ele está dizendo aqui no versículo de número 4: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas. Então, você viu lá na criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, tarde e manhã. Deus fazendo luminares, Deus fazendo astros, Deus fazendo sol e lua, os dois maiores luminares, né? Que é o sol
para governar o dia, a lua para governar a noite, e colocando no centro do céu, no meio do céu, para que pudesse fazer com que a terra ela fosse movida por eles. É o céu, ou melhor, é o sol e a lua que faz com que a terra seja movida. Observe que o céu é o eixo da terra. O céu é a coluna da terra. O céu é o firmamento da terra, como diz a palavra de Deus. A terra está em cima desse firmamento. E todo ser que há no firmamento não se move. Quem move é a terra. Então, porque esse processo de rotatividade, que Deus faz com que a terra possa germinar, que a terra possa produzir, possa mexer a terra. Você se lembra que lá em Israel, Deus falava com Moisés sobre a agricultura? Então Deus dizia para Moisés: 7 dias vocês trabalham e no 7º vocês descansam. Depois Deus fala sobre os 7 anos. E quando ele fala ali dos anos, ele fala para Moisés: este ano é o ano de descanso da terra, no que diz respeito ao sol, não a terra, planeta, superfície, ali, superfície, planeta, não superfície original lá embaixo do mar, essa terra, sol. Então ele dizia para Moisés e os filhos de Israel: este ano vocês descansem e faça com que a terra descanse. Não plante nela, mexam a terra, adubem a terra, para que quando plantar no ano seguinte o fruto venha com muito mais força e muito melhor a produção. Então, esse sol e essa lua é o que faz essa terra se mexer, faz a terra ser movida para que ela possa produzir. Você tem um aquário em casa e essa semana aquela bomba queimou e a minha esposa desesperou: vai morrer meus peixes, vai morrer meus peixes. E ela correu atrás de uma outra bomba para comprar. Conseguiu. Comprou. Dentro daquela caixinha ali tem todos os tudo aquilo que precisa para ela poder fazer aquela bomba, para poder fazer aquela bomba funcionar, para que o oxigênio possa espalhar sobre o aquário e os peixes possam ter vida. E quando você vai analisar, a ciência fala disso, e quando você vai analisar, você vai ver que esse mar é um grande aquário, água salgada, movimento das ondas. Por que a terra mexe, querido? É exatamente para isso. Por isso que a terra se move, para que venham os ventos, para que venha o frio, para que venha o calor. Por que o sol vira, o sol que está parado, tem que fazer esse processo de iluminar a terra, de aquecer a terra, para que ela produza. E por que a lua? É exatamente por isso. A terra é esse grande aquário de Deus. Ele fez o mar, colocou os peixes e alguns animais lá dentro. E conforme o procedimento, ele vai respirando, transmitindo oxigênio, e os peixes recebendo vida. Eu comecei a olhar aquilo agora e falei: mas que coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa é esse planeta Terra. Assim somos nós em cima desse planeta Terra. Você percebe que nós estamos vivendo uma época em que nós temos aí os efeitos, não é contrário, né? Eu poderia dizer efeitos colaterais da Terra, né? No mundo, né? Que está destruindo tudo, né? Nós temos a situação que está aí, esse efeito estufa que eles falam, que a ciência está dizendo, que é o destruir das árvores
e a destruição de alguns animais, de tudo que é na Terra, vai fazendo com que o planeta Terra, o que é uma realidade, tem que acontecer mesmo, porque Jesus diz isso aqui em Gênesis. Aqui em Gênesis ele diz isso: a terra vai te produzir espinhos e abrolhos, nela mesma você vai morrer. Então o homem com a ganância está destruindo tudo. Então nós temos aí as autoridades governamentais políticas, né, de toda a terra fazendo as suas reuniões para que possa proibir de cortar as árvores, de destruir o planeta. Não tem jeito. A corrupção fala mais alta e vai acontecer. Em primeiro lugar, por causa disso. Ou melhor, em primeiro lugar, porque Cristo profetizou. Em segundo lugar, porque é os homens que estão se destruindo a si mesmo. Esse grande planeta que Deus criou e deu nas mãos deles, nas nossas mãos. E nós fizemos a triste... nós cumprimos o triste papel contra Deus de destruir o nosso planeta e fazemos a nossa própria destruição. E nós vemos aí os climas, como é que estão, né? Como é que está por toda a terra. Então você vê os noticiários, hoje está difícil para respirar, porque a temperatura está mais elevada, está isso, está assim, está assado. Então os efeitos que estão aí climáticos estão destruindo esse grande aquário de Deus. E os peixes que estão nele, meu querido, é você, sou eu, são os animais do campo. Por isso a terra, que é regida pelo sol, pela lua, através do poder de Deus, está se destruindo. E o fim dela é quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, quando Ele arrancar tudo, a luz do sol e a luz da lua, e tudo deixar de existir. Aí então a terra passa a ser proibida de produzir e de existir, ela vai ser destruída. Alguns pregadores dizem, não vai ser destruída. Isso é loucura, viu, gente? Por favor, não menospreze a palavra de Deus, porque o castigo é muito maior. Está escrito em Gênesis, Apocalipse, será destruída tudo isso na volta de Cristo. Esse grande aquário de Deus, que é o planeta Terra, cheio de seres viventes maravilhosos, não? Como esse Deus tem um humor maravilhoso. Você fica olhando as aves, né? Em toda a terra. Você tem aqui no nosso Brasil aves maravilhosas, lindas, umas mais bonitas do que a outra. Você vai para as regiões fora daqui, serpentes terríveis e bonitas, né? E também animais como a zebra, como o elefante, hipopótamo, tantos e tantos animais bonitos e tanta coisa bonita que Deus criou com todo o amor, né? Esse humor de Deus, Ele criar uma girafa de maneira... Você já percebeu que coisa linda que é aquele pescoço longo, é uma coisa maravilhosa. É a grandeza do nosso Deus. Ele fez um diferente do outro, tudo parecido no que diz respeito à criação, mas no corpo totalmente diferente um do outro. E você olha e vê essas grandezas, e você olha árvores por toda a terra. Como Deus é maravilhoso, Ele fez tudo isso e entregou na mão do homem. Se você nesse corpo não mudar a sua vida, agradecendo a Deus e obedecendo a Ele, você vai ser destruído com esse planeta. Vai ser destruído. Por isso Cristo profetizou tudo antes. Terremotos em vários lugares. Há pessoas que não vai ter terremoto no Brasil. Tem uns que vai daqui para fora do país, né, para outros lugares. Por exemplo, quem vai lá para os Estados Unidos, logo está correndo de lá por causa dos tornados, como se aqui no Brasil não fosse acontecer. Não se iluda. Deixa de bobeira, tá? Tudo isso aqui no Brasil vai ter. Pode não ter na mesma proporção, na mesma quantidade que lá tem, mas tudo vai acontecer. Não vai ter terremoto aqui, espera para você ver.
É que pessoas como eu, da minha idade já, não vai experimentar isso, não vai ver, né? Vai partir antes. Mas os mais jovens aí, os mais novos, crianças que estão nascendo agora, os que vão nascer futuramente, todos eles terão a oportunidade de ver o Brasil em grandes terremotos ainda, infelizmente. Será que os governantes estão preparados para isso, para quando vir os terremotos? Não está preparado nem para essa pandemia, né? Embora a gente saiba por que da pandemia. Então, se você, por meio desse corpo, não se arrepender e nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus, meu querido. Então, a Bíblia está nos dizendo aqui, ó, como Deus fez todo esse planeta. Versículo de número 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Terra e céu, planeta aqui, tá bom? O versículo de número 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o sol. Então vejam aqui, eu vou te dar um exemplo disso aqui, para você entender o que a Bíblia está querendo dizer. Porque as pessoas dizem que foi assim, ó, no abrir e fechar de olhos, tudo estava feito. Deus tem poder para isso. Mas por ser poderoso, sábio, inteligente, onipotente, onisciente, Ele não fez assim. Não, poderia dar errado. Ele não fez assim. Ele fez com toda onisciência, com toda a sabedoria. Então, quando Ele, da Bíblia está dizendo aqui, tudo estava pronto. Tudo estava pronto, estava tudo no projeto de Deus. O que faltava? Vida. Veja o exemplo que eu vou te dar. Você compra o arroz, ou feijão, ou a própria carne. Mas é difícil comer carne crua, né? Sem tempero nenhum, não? Dá? Eu não consigo. Nunca experimentei, né? Mas não vai dar, não. Dá para comer feijão cru? Sem que você cozinhe e você prepara ele ali com um temperozinho, né? Para dar gosto. Dá para comer? Eu não consigo. Só se for os animais pode ser. Mas eu não consigo. Você tem que preparar tudo. A criação aqui, quando Deus faz de Gênesis, Apocalipse, ou do capítulo 1, Ele faz tudo. Está tudo muito bonito. Tudo muito bem feito. Mas faltava o sabor. A vida. Não tinha vida. E o primeiro a receber a vida no meio de tudo isso foi o governante, o guardião, o zelador, desse planeta que é o homem, que era o Adão. Então, quando Adão recebe vida, que Deus sopra, vamos caminhar um pouquinho mais, o versículo de número 6. Um vapor, porém, subia da terra e regrava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, quando Deus sopra o fôlego da vida nas narinas do homem, o homem se torna alma vivente. E aí esse fôlego de vida que passa do homem, que vem do Espírito, e que nós chamamos que a Bíblia chama de Espírito de vida, que está no nosso Espírito, o Espírito que nós recebemos lá no Éden. O Espírito que Deus deu ao homem lá no Éden, quando Ele forma os ossos, quando Ele forma todo o procedimento, Ele faz toda a obra, todo o procedimento para fazer o homem, Ele coloca ali o Espírito, para que o homem
pudesse tornar alma vivente. E para que tornasse alma vivente, precisava daquilo que é o fôlego da vida, que é o sopro do Espírito. E esse sopro do Espírito que está sobre a humanidade, que está sobre todos os seres da terra, e que é regido por Deus e através desse planeta. Quem vive, humanamente falando, sem esse planeta? Ninguém. E que é movido pelos dois astros, o Sol e a Lua. Por isso eu digo, a Terra é um grande aquário de Deus. E nós recebemos esse fôlego de vida desse ser sublime, soberano, que é Deus, por essa força tremenda, essa energia maravilhosa, essa força divina, que é vinda de Deus pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, é uma pessoa. E ele, pela sua força, distribuiu a todo ser vivente da terra esse fôlego de vida, essa energia de vida, esse poder de vida, esta vida que está em todos os seres. Animais, aves, répteis, peixes do mar, as árvores, as relvas do campo, tudo recebeu vida. E cada uma delas existe por causa desse poder divino de Deus. Então, e todos têm o mesmo privilégio de estar em cima do mesmo planeta, Terra. Então, quando ele está dizendo aqui, soprou nele o fôlego da vida e o tornou alma vivente, veio do Espírito Santo, está no Espírito Santo, é do Espírito Santo, esse fôlego de vida que é o Espírito de vida que está em nós, que não se contamina, que não está limitado a homem algum e ao sistema desse mundo, nem à própria Terra, porque a Terra passou a ser depois de tudo isso, de todo esse poder de Deus. Amém, queridos? Então, você e eu precisamos entender que nesse corpo somos dependentes desse Deus tremendo, e Ele voltará em breve, o seu Filho Jesus Cristo, para pôr fim a esse planeta Terra. Vivendo nesse corpo corruptível, como diz Paulo, se revista da incorruptibilidade para reverter esse quadro e você receber um novo corpo, um corpo glorificado, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja e você for ressuscitado com Ele. Amém? Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela sua santa e gloriosa palavra, pelo seu amor tão grande para conosco, pela obra do Teu Espírito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de falar de um Deus tão grande como é o Senhor. Eu te peço, Pai, que nos dê entendimento, que nos dê força, que nos dê graça, que nos dê, oh meu Deus, meu Pai, a revelação da Tua palavra. Sem o Teu Espírito não dá. Sem o Teu Espírito tudo é letra, e letra mata. E nós queremos vida, vida com a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. Abençoa nossa nação, salva nossa terra. Socorre os necessitados, socorre os enfermos. Oh meu Deus, meu Pai, socorre os jovens, socorre as autoridades constituídas por lei, a medicina, os enfermos dos hospitais, os pobres, os velhos, os asilos, socorre os que estão, meu Deus, meu Pai, na prisão, socorre, meu Deus e meu Pai, os lares, as famílias, socorre a Tua igreja, os pregadores, os missionários que estão por toda a terra. Provê, meu Deus e meu Pai, para a vida de cada um. Manda a Tua abundante chuva sempre, sempre, para regrar esse planeta, para que nós tenhamos vida, até que Tu nos tire dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos estar preparados para receber um novo corpo. Faça com que nós possamos a cada dia abrir os olhos do nosso entendimento, para que entendamos a Tua bendita e gloriosa palavra, lembrando de que o Teu Filho Jesus Cristo, quando estava com Teus apóstolos, Ele orou para que os olhos do entendimento deles fossem abertos e eles pudessem ver a verdade e pudessem sair por toda a terra pregando essa bendita palavra. E ela chegou até nós através desse conhecimento.
Graças te damos, ó Deus, porque se assim foi com eles, pode também ser conosco, porque estamos aqui para isso. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Faz com que a tua palavra possa chegar a qualquer lugar, a todos os lugares dessa terra, aos becos e aos valados, aos mais necessitados, aos mais nobres. Todos possam ouvir a tua palavra, porque é necessário. Sabemos que o fim está chegando e que ela vai ser tirada e que ela vai ser impedida de ser pregada. Mas enquanto não for, enquanto não chegar esse dia, nós queremos anunciar as boas novas de salvação que está no teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. Obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo Redentor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmãos. Fique na paz, até o nosso próximo vídeo, viu?